Contratação confirmada. Vasco da Gama vai com tudo para cima do colombiano Nelson de Ossa. Eu vou trazer aqui informações importantes sobre essa situação para você na tarde deste seu domingão. Além disso, tem também novidades envolvendo os próximos reforços do Vasco da Gama a caminho, alvos definidos, e o Vasco já sabe o que vai fazer nesta próxima janela de transferência. Então tem informações também muito importantes relacionadas a Marcos Lamáquia. A venda está mais próxima do que você, que é a favor dessa negociação, imagina. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, gente, falar logo sobre Vasco. Eu quero começar falando e trazendo, inclusive, boa notícia para aqueles que são favoráveis a uma venda da SAF. Para quem quer a venda do Vasco da Gama, essa notícia de fato é muito empolgante e tem todo o motivo do mundo para se empolgar com uma informação como essa, né, amigo torcedor Cruz Maltino? Qual é a situação que eu trago para você aqui na tarde, né, deste seu domingão? Há 2 semanas atrás, tivemos aí uma informação preocupante para o futuro do Vasco da Gama, pois aquela intervenção judicial no Vasco fez com que o Vasco não avançasse na venda para Marcos Lamáquia. E consequências vieram, né, com essa notícia, como, por exemplo, uma informação que influenciava diretamente com o dia a dia do Vasco da Gama. O Vasco, para você que não sabe, e essa imagem ela é muito clara, utiliza um avião da agência, da empresa aérea, melhor dizendo, da família Lamáquia, de José Roberto Lamáquia e Leila Pereira, que é o avião da empresa aérea Placar. O Vasco da Gama, amigo torcedor Cruz Maltino, vinha utilizando aviões fretados gratuitamente, tá? Inclusive por parte da família Lamáquia, para realizar voos de maiores distâncias. Ou seja, né, para a partida como, por exemplo, que vai acontecer nessa semana, quinta-feira agora, contra o Vitória da Bahia em Salvador, o Vasco da Gama utilizaria o avião da Placar, o avião da família Lamáquia. Só que com todo o imbróglio judicial que preocupou muito os bastidores do Vasco da Gama, a briga política nos bastidores, a empresa aérea de José Roberto Lamáquia, que vinha cedendo esses aviões, comunicou que, com o imbróglio, não iria levar o Vasco para Salvador. Ou seja, não iria ceder os aviões para levar o elenco Cruz Maltino para o jogo contra o Vitória nessa próxima quinta-feira para o Barradão. Então a Vasco da Gama SAF, que já vinha passando por sérios problemas financeiros, teve um problema ainda maior para se preocupar, que foi o fato de ter que utilizar despesas, ter que gastar dinheiro para arcar com a viagem para a Bahia. Mas como na sexta-feira tivemos uma mudança nesse cenário, uma novidade, fato muito importante, a informação que eu trago a vocês na tarde deste domingo é que José Roberto Lamáquia voltou a colocar o seu avião à disposição do Vasco da Gama. Então, para a partida da próxima quinta-feira, na quarta-feira, pela parte da tarde, o Vasco da Gama, só ajeitar aqui para ficar melhor, o Vasco da Gama utilizará, amigo torcedor Cruz Maltino, um avião da família Lamáquia, da empresa aérea de José Roberto Lamáquia, para viajar à Bahia. Então, todo o cenário de caos político, nitidamente, né, amigo torcedor Cruz Maltino, está melhorando. É a liminar que caiu, é um novo técnico anunciado, é a saída de Hugo Moura, é o Vasco da Gama voltando a utilizar o avião da empresa aérea Placar. As coisas nitidamente estão acontecendo. Te anima? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. Bom, vamos seguir com esse nosso Fala Gigante, vamos trazer informações importantes aqui para você neste vídeo. Quero falar agora com relação a toda essa situação, amigo, envolvendo o mercado da bola, cara. Tá aparecendo aí na imagem a vocês uma foto do Rojas, né, cara? Rojas no Cristo Redentor, um fotão, inclusive, muito bonito, com a sua família, todos trajados de Colômbia, né, em clima de Copa do Mundo. Só que o mais importante nessa foto do Rojas não é a imagem, é o que aparece embaixo da imagem. E creio que vocês já devem ter percebido. Embaixo da imagem, a gente tem ali as curtidas e tem uma curtida de um rapaz, que é o Nelson de Ossa Soares, mais conhecido apenas como Nelson de Ossa. Ambos são muito amigos e as últimas publicações de Johan Rojas, todas elas vêm sendo curtidas por Nelson de Ossa. Um indício? Talvez, mas eu, Lucas, não gosto de me basear em indícios, mas gosto de trazer notícias.
E a notícia sobre Nelson de Ossa é que as negociações estão retomadas, tá? Após o presidente Pedrinho retomar o controle da SAF do Vasco, o Vasco já comunicou ao Real Betis que vai retomar as negociações pela contratação do meia colombiano Nelson de Ossa. Ou seja, a cada hora que passa, a cada dia que passa, Nelson de Ossa se torna cada vez mais perto de assinar e fechar um contrato com o Vasco da Gama. As negociações elas já estão, de fato, muito avançadas. Era um nome que o Vasco já tinha um acordo, tanto com o jogador, quanto também, né, amigo torcedor cruzmaltino, com o próprio clube espanhol. Mesmo com o afastamento do presidente Pedrinho, esse acordo verbal ele continuou fechado. A única questão foi a assinatura. O Vasco não assinou o contrato porque tivemos toda essa intervenção por parte da justiça, né? Havia até, por parte do Real Betis, super compreensível, uma desconfiança sobre a situação do Vasco da Gama. Agora, com o Vasco retomando o poder, agora com o presidente Pedrinho de volta ao controle da SAF Cruzmaltina, o Vasco retoma as tratativas e acelera para ter Nelson de Ossa quanto antes aqui dentro do CT Moacir Barbosa. Durante esse período em que o Vasco não conseguiu fechar negócio, nenhum outro clube conseguiu apresentar na mesa do Real Betis os valores, as cifras que foram apresentadas pela direção cruzmaltina e muito menos chegou perto, tá? O Vasco da Gama colocou na mesa do Real Betis valores que de fato impressionaram e animaram o clube espanhol por uma transferência. Então, diante disso, o que eu trago para você é: Nelson de Ossa está praticamente fechado e é aguardada o desfecho, né, nessas próximas horas para que o negócio venha a ser, enfim, fechado. Um jogador que, cravo para você, vem para mudar o patamar do meio-campo do Vasco da Gama. Um atleta que foi destaque do Monte Rei na Copa do Mundo de Clubes do ano passado, não à toa foi vendido para o Real Betis por um valor que ultrapassa a casa de 60 milhões de reais. Acabou não tendo o destaque que o Real Betis esperava, o clube espanhol passa por dificuldades financeiras, então vai vender o ativo colombiano. Mas é um atleta, amigo, que me encanta muito e eu, sinceramente, estou muito animado, tá, para ter o Nelson de Ossa aqui no Rio de Janeiro, dentro do CT Moacir Barbosa. Entretanto, o importante é, o Vasco não vai parar por aí. O Vasco da Gama, amigo, ele quer mais, porque o Pedrinho voltou, o treinador chegou, agora o Vasco tem uma grande prioridade, que é reforçar o elenco. Então a diretoria do Vasco intensificou as conversas e os contatos, né, para voltar ao planejamento traçado inicialmente pelo departamento de futebol. Agora com o Pedro Emanuel dentro do CT Moacir Barbosa, isso será frequente. Enquanto, né, o presidente esteve afastado do comando da SAF e o Vasco não tinha também um técnico na beirada de campo, o Vasco não conseguiu concretizar nenhuma negociação. Agora, com o retorno do presidente Pedrinho, tendo já o técnico que foi definido, né, para ficar no Cruzmaltino até o final da temporada, o Pedrinho, o Admar Lopes, o próprio Pedro Emanuel, o Felipe Loureiro, eles conseguem sentar na mesa dentro do CT, traçar os próximos planos e contratar os jogadores. Hoje, o Vasco da Gama já tem muito bem as suas necessidades. E são, podemos traçar aí 3, 4 grandes necessidades. Que é um jogador para o meio, que é o Nelson de Ossa, um jogador de ataque para o lado do campo, para o lado direito do campo, um zagueiro e um centroavante. O Vasco quer esses 4 jogadores. Então, volto a repetir. De trás para frente, um zagueiro, um volante, meia, um ponta e um centroavante. São 4 posições que o Vasco quer reforçar. O meia já está mais do que nítido. Tende a ser Nelson de Ossa. Os pontas, o Vasco da Gama ainda está no mercado, observando, assim como também tem a situação envolvendo, né, o centroavante, que ainda não temos esse nome, e o zagueiro é um nome que todo mundo já sabe que é o grande desejo da diretoria cruzmaltina, que é o zagueiro, né, amigo torcedor cruzmaltino, Jair Cunha, um nome que interessa muito ao Vasco da Gama e é um nome que o Vasco da Gama também quer muito ter no grupo. Toda essa situação judicial impediu o avanço nas tratativas, mas agora, amigo torcedor vascaíno, né, com, sem dúvida nenhuma, o retorno do presidente Pedrinho, a tendência é que essa negociação que já havia iniciado venha a ser retomada, Vasco avance, enfim, feche o negócio. Então, as coisas estão acontecendo, amigo torcedor cruzmaltino. O Vasco da Gama definitivamente está no mercado, está de volta ao mercado para contratar. Te anima? Deixa aí a sua opinião nos comentários, coloque aí se você está animado com esse novo momento do Vasco, querendo ou não retomando o controle, e deixa aí se você está empolgado com o restante dessa temporada de 2026.
Bom, eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse daqui foi o nosso Fala Gigante, segundo vídeo apenas desse domingão. E se você gostou do vídeo, deixa aí nos comentários a sua opinião. E sem perder tempo, diretoria do Vasco começa a destravar negociações para reforços no Cruz Maltino. Quero falar sobre apresentação oficial e muito mais. Galera, falar sobre o segundo jogo treino do Vasco nesse período de preparação durante a Copa do Mundo. No último final de semana no penúltimo final de semana, aliás, o Vasco havia vencido o Boa Vista por 2-1, com o gol de Nuno Moreira e também do JP. Ontem, o Vasco goleou por 6-0 a equipe do Olaria, aos olhos de Bruno Lazzaroni, que comandou o jogo treino, dividido em 4 partes de 30 minutos, mas também pela observação do português de 51 anos, o novo técnico do Vasco, Pedro Emanuel. Na oportunidade, o primeiro gol do Vasco foi de pênalti. E quem cobrou? Puma Rodrigues. É o cara que sempre chama para a responsabilidade. Inexplicável, né? Inacreditável. Só uma observação aqui rapidinho. Por que o louco Bielsa não levou o Puma Rodrigues para a Copa do Mundo, para a seleção do Uruguai? É uma bagunça a seleção do Uruguai. Mas, falando aqui do Puma, que se fosse brasileiro, vou dizer uma coisa, teria vaga na seleção, já que a lateral é uma carência. Mas, trazendo aqui agora o time do Vascão, Léo Jardim, Cuiabano na lateral direita, Robert Renan e Carlos Cuesta fazendo a dupla de zaga, o Puma na lateral, o Cuiabano na esquerda, o Puma na lateral direita. A dupla de volante, Cauã Barros e Thiago Mendes, o meio-campo Rojas, o ataque Spinelli, Nuno e Adson. Foi aquele arroz com feijão, né? 4-3-3. O Rojas, e é basicamente a característica do time do Pedro Emanuel, vai ser dado muito por conta de colocar os jogadores do meio-campo, principalmente o Rojas, em velocidade. Né? Uma zaga em um sistema defensivo mais sólido, jogando no contra-ataque, o ataque em velocidade, explorando muito ali, vai explorar muito o Adson, vai explorar muito, por exemplo, o Andrés Gomes, né, no seu retorno agora pós a Copa do Mundo, e quem jogou na referência foi o Spinelli, e no lugar do Andrés Gomes tivemos o Portuga, Nuno Moreira. Será que com o conterrâneo o Nuno vai ter mais espaço, vai ter mais minutos, vai render como rendeu em 2024? Bom, aliás, 2025, né, com o Fernando Diniz, porque o 26 do Nuno não está ainda no melhor ritmo. O Andrés Gomes acaba ganhando essa vaga. Estamos na expectativa, né? Como eu disse, a atividade foi disputada em 4 tempos de 30 minutos. Primeiro gol marcado pelo Puma, abrindo o placar. E claro, gente, diante do Olaria, é de se esperar um placar, um resultado satisfatório, 6-0, e acredito que o Pedro Emanuel tenha gostado do que acompanhou. Falando no Pedro Emanuel, quero lembrar aqui, mais uma vez, que nesta segunda-feira, 13h, ao vivo, você vai acompanhar aqui com a gente, pelo BTB Esportes, a apresentação oficial do Pedro Emanuel e também do lateral esquerdo Paulinho. Teremos ali uma palavra, talvez uma oportunidade de conversar, nem que seja em off, com pessoas ligadas ao Vasco, ao departamento de futebol. Então vamos passar uma segunda-feira, eu garanto para você, o que eu disse, né? Estivemos aí um mês na cobertura intensa da seleção brasileira. Bem, né, é satisfatório, mas também é bem desgastante, porque você cobre a seleção assiduamente, de olho nas informações, em tudo que aconteceu com o Vasco durante esse mês de Copa do Mundo, mas como eu prometi, agora foco total nas informações do Vascão. Então amanhã estaremos dentro do CT, no CT, vamos buscar informações, mais informações sobre tudo que está acontecendo. Então vem novidades por aí, e a gente está nessa cobertura especial, apesar dos pesares, né, de tudo que acontece com o Vasco, mas a cobertura e torcer e trazer informações é o que a gente mais gosta de fazer aqui para você, torcedor vascaíno. Então,
Vamos usar as informações sobre o mercado da bola, porque o Pedrinho ontem fez um comunicado oficial através da rede social do CRVG, uma carta aberta agradecendo, né, o apoio da torcida vascaína, o apoio até da imprensa, porque é o seguinte, é o que eu falo, né? É importante você estar ao lado da verdade, e até que se prove ao contrário, né, tudo tem demonstrado. O Pedrinho, que desde que assumiu o Vasco, colocou ali os bens como maior prova, né, de que estava de uma forma transparente à frente do cargo do Vasco. Agora, já dentro de toda a negociação que acontece, né, passa a acelerar a negociação para a venda da SAF junto ao Lamáquia, o Lamáquia junto à EQEP, querendo adquirir os 90%, né, na totalidade, claro, mantendo 10% ao clube associativo. E aí também existe o destravar das negociações para os reforços. E a informação, até confirmada pelo meu amigo Bruno Murito, do Globo Esporte, é que a prioridade do Vasco nesse momento, o departamento de futebol intensifica os contatos para a concretização da negociação dos reforços. Porque, por exemplo, nosso adversário no dia 16, o Vitória, já contratou 2 jogadores, já tem no bid 2 reforços, o Pierre e o Pochettino, se eu não me engano é o Pierre, são 2 reforços que, que eles trouxeram do Fortaleza, né? Não é o Pierre não, é o Pochettino e o Brits, tá? Só confirmando aqui, o Vitória trouxe o Brits do Fortaleza e o Pochettino. O Cruzeiro já anunciou o PEC. Nós anunciamos o Paulinho, mas o Paulinho é um reforço da outra janela, que chegou nessa. Então, assim, agora é hora de pesar no acelerador e ir para cima. E a informação que tem é que um zagueiro, o Vasco tem a prioridade, um zagueiro, um meio-campista, um atacante de lado e um centroavante. O colombiano Nelson de Ossa é o que está mais acelerado, adiantado nesse momento. Situações começam a avançar em torno do volante Nelson de Ossa, que era só destravar toda essa questão judicial para que as conversas venham acelerar e as tratativas ele possa chegar nas próximas semanas ao Rio de Janeiro. Essa é a expectativa do acordo já ser concretizado em virtude do colombiano, que é a prioridade do Vasco, é fortalecer a volância, né? Dar mais uma alternativa, uma opção para o técnico Pedro Emanuel no meio-campo, né? Mudar o patamar, Vasco ter mais opções, um time mais alternativo em relação ao banco de reservas. E tem o Aubameyang, que é o centroavante de 37 anos, o atacante gabonês, que estava ali ou no Olympique de Marselha, livre no mercado, oferecido ao Vasco. O Aubameyang seria, claro, mesmo com a questão da sua idade, chegaria para fortalecer e melhorar a questão ofensiva do Vasco. A gente está de olho nesses nomes, nessas oportunidades de mercado e também em toda a negociação para trazer para você, torcedor Cruz Maltino. Fala, meus amigos, saudações vascaínas, começando a edição de domingo aqui do nosso Giro de Notícias. Vamos falar sobre o nosso Vasco da Gama, encerrando essa semana que foi muito movimentada, né? Com a volta do Pedrinho, com o anúncio de novo treinador e agora o Vasco busca contratações, né? A gente vai falar aqui nesse vídeo sobre De Ossa e também sobre Aubameyang. Sobre De Ossa, a expectativa é do Vasco avançar nessa próxima semana para fechar a contratação do colombiano. Já sobre o Aubameyang, aí já é um pouquinho mais complicado, a gente fala sobre isso aqui nesse vídeo. A gente vai falar também sobre a goleada que o Vasco aplicou num jogo treino realizado ontem lá no CT Moacir Barbosa. O Vasco enfiou 6-0 no Olaria. Vou começar falando aqui sobre o jogo treino que o Vasco realizou no dia de ontem. O Vasco goleou o Olaria por 6-0 ontem no CT Moacir Barbosa. O Bruno Lazzaroni, que é o auxiliar permanente do Vasco, foi quem comandou a equipe, né? O time foi comandado pelo Bruno Lazzaroni e o novo técnico do Vasco, Pedro Emanuel, observou de perto. Ele esteve no CT Moacir Barbosa e acompanhou a atividade
na beira do gramado. Por falar no novo treinador do Vasco da Gama, amanhã será a apresentação oficial dele, né? Terá entrevista ali coletiva do novo técnico cruzmaltino. Será apresentado amanhã, segunda-feira, ao torcedor vascaíno em entrevista coletiva lá na Vasco TV. A equipe escalada pelo Bruno Lazzaroni no jogo treino de ontem foi formada da seguinte forma. A informação foi do amigo Lucas Moretti, tá? O Vasco foi escalado com Léo Jardim no gol, Cuiabano na lateral esquerda, Robert Renan, Carlos Cuesta e Puma Rodrigues na lateral direita, o meio com Cauã Barros, Thiago Mendes e Rojas, na frente Adson, Nuno Moreira e Spinelli. Esse foi o time do Vasco que goleou a equipe do Olaria por 6-0 ontem lá no CT Moacir Barbosa. O primeiro gol do Vasco foi marcado por Puma Rodrigues numa cobrança de pênalti e a principal novidade da atividade ficou por conta do retorno de Jair, que atuou ali em 30 minutos ao lado do Tietê. A dupla, segundo a apuração, teve grande destaque no meio-campo durante a atividade e, segundo pessoas que acompanharam o treino, os dois receberam ali muitos elogios pelo desempenho apresentado. Ao todo, o Vasco marcou 6 gols no treino, né? Puma Rodrigues, Nuno Moreira também balançou as redes. Os outros gols a gente não sabe quem marcou. O Vasco não divulgou, né, de forma oficial o resultado do jogo treino. Mas o Vasco meteu 6-0 no Olaria nesse jogo treino e a escalação a gente já trouxe aqui. Enfim, deve ter mudanças, né, em relação a essa escalação ao time que vai entrar em campo contra o Vitória na quinta-feira. O Vasco deve ter o retorno de Andrés Gomes, né, que na segunda volta a treinar. Ele estava com a seleção colombiana na Copa do Mundo, então a tendência é que o Andrés Gomes volte à equipe, mas de resto, né, esse time é a base que o Vasco tem para o jogo contra o Vitória, que deve marcar a estreia do comandante do Vasco, né, o Pedro Emanuel, português recém-contratado. Bom, vamos falar agora aqui sobre o De Ossa, né, porque com a volta do Pedrinho na administração da SAF do Vasco da Gama, a expectativa é do Vasco avançar pelo colombiano Nelson De Ossa. As informações lá da Espanha, né, da cidade de Sevilha, que é onde fica o Betis, dão conta que o Real Betis deve receber entre amanhã e terça-feira as garantias bancárias do Vasco para comprar o Nelson De Ossa. Ainda de acordo com a apuração do portal Desportes DDS, se tudo estiver correto, até terça-feira, o colombiano deve deixar a pré-temporada da equipe do Betis que está acontecendo na Alemanha, ainda no meio dessa semana, para poder fechar com o Vasco da Gama. A expectativa lá no Betis é que após o retorno, né, do Pedrinho à presidência, o Vasco volte à mesa de negociações que foram interrompidas ali pela ausência de garantia de pagamento. Não tinha como o Vasco apresentar, já que estava tudo travado. E agora, né, com a volta do Pedrinho, as negociações voltam a acontecer e o Vasco deve apresentar essas garantias bancárias para poder fechar a compra do Nelson De Ossa, o colombiano do Betis, mais próximo aí do Vasco da Gama. Então, a gente deve ter novidade em relação a isso aí essa semana, entre segunda ou terça-feira, a gente deve ter aí o desfecho dessa negociação, né? Ou pro bem ou pro mal, né? Confirmando ou não. E claro, né, você vai saber de tudo aqui no canal Machão da Gama, por isso eu peço, se inscreva, deixa o like, deixe seu comentário, para você sempre receber aqui as notificações e ficar bem informado sobre o nosso Vasco da Gama. Agora vou atualizar rapidinho aqui a situação do Aubameyang, que tinha, né, foi oferecido ao Vasco ali pelo empresário Túlio de Melo. O Vasco teve interesse na contratação, mas também a coisa travou com a liminar judicial ali, que havia tirado o Pedrinho da administração. E bom, o atacante Aubameyang tem um acordo em mãos, já está acordado com o Sorun FK da Turquia, um clube da Turquia, tem negociações ali avançadas com o Aubameyang. Mas, segundo a apuração aí da imprensa europeia, o clube turco está tentando contratar o jogador sem custos, tentando contratar o jogador de graça, mas o Olympique de Marseille recusa liberar o jogador de graça e está exigindo ali 1,5 milhão de euros para liberar o atacante. As negociações estão em andamento entre o clube turco e também o clube francês. Como a Atenção Vascaínos trouxe em primeira mão, o Vasco negociou com o Aubameyang por meio do empresário Túlio de Melo, né? O mesmo empresário que viabilizou a chegada do Payet
ao Vasco da Gama. As tratativas, porém, foram paralisadas, né, com o afastamento do Pedrinho. Agora, nesse meio tempo, né, que o Vasco saiu da mesa de negociação por conta do afastamento do Pedrinho, o Aubameyang avançou nas conversas com esse clube turco. Mas com o impasse ali entre o Olympique de Marseille e o clube turco, fica a pergunta, né, será que vale a pena o Vasco voltar à mesa de negociação e aproveitar essa brecha, pagar 1,5 milhão de euros ali para destravar o negócio e fechar com o Aubameyang? 1,5 milhão de euros dá o quê? Dá uns 9 milhões de reais. Vale a pena pagar 9 milhões de reais no Aubameyang? Enfim, vamos aguardar, meu amigo. Eu acho o Aubameyang um baita de um atacante, tá? Queria no Vasco. Não sei se vale a pena pagar 9 milhões, mas queria no Vasco. Vamos aguardar. Alô, amigo vascaíno. Não esqueça, por favor, de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo com mais notícias do nosso Vascão. Um abraço.